Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a grande queda do Ibovespa. O Ibovespa segue caindo aí 3%, pessoal, e chegou a cair aqui, ó, 4% em apenas um único dia. Isso aqui tem acontecido muito por conta aí do medo que a bolsa está, o mercado em peso, sobre a guerra dos Estados Unidos e o Irã. E também o possível fechamento do Estreito de Hormuz. Tudo isso aqui fez com que o índice aí tivesse todo esse medo. Os investidores estrangeiros venderam fortemente hoje bolsa brasileira. E aparentemente, pessoal, quando a gente pega aqui o Ibovespa numa lupa anual, ele ainda sobe 48%. Então isso aqui fica um claro movimento de correção de preços, tá? Até porque nada sobe em linha reta. E nós, investidores de longo prazo, a gente gosta de acompanhar boas empresas que acabam corrigindo, porque aí, geralmente, nesses momentos, tende a surgir uma boa oportunidade. E olha só que legal, várias ações, principalmente aqui os bancões, tá? Banco do Brasil desabando 4% somente no pregão de hoje, voltando ali para seus 25,80, e o Itaú, pessoal, que eu tava esperando aqui, estou torcendo para que ele caia, voltando para os R$ 41. Acredito que essa cotação já fica muito mais confortável para realizar grandes aportes. Essa daqui, pelo menos, é a minha visão. Nada se trata de recomendação. E também vamos falar um pouco sobre Petrobras, que acabou se valorizando forte, e a perspectiva para o petróleo e como que será que agora, com essas ações aí em queda, pode performar a bolsa? Quais dessas ações que eu vou citar aqui para vocês estão melhor para a compra no atual momento? Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, e detalhe que tanto o Banco do Brasil, Itaú e Petrobras são grandes posições na carteira do canal. Perceba que agora, com essa queda aí que aconteceu hoje, a carteira do canal recuou para seus R$ 235 mil. Quando eu tava ali no pico da alta, a carteira chegou a bater R$ 251 mil. Aí muitos vão falar: Pablo, por que você não vendeu? Pessoal, olha, se eu tivesse uma bola de cristal, brincadeiras à parte, tá? Ninguém tem bola de cristal, pessoal. Não dá para adivinhar até onde vai uma alta e até onde vai uma baixa. Se você é investidor de longo prazo, isso pouco importa para você, tá? Até porque imagina só se naquela alta eu tivesse vendido, vamos supor, a carteira toda e ficasse aí esperando, e aí a bolsa continuasse subindo, as ações continuassem se valorizando e eu estaria fora da alta. Então não dá para descobrir, pessoal. Essa é que é a grande verdade. Quem monopoliza o mercado são as baleias, tá? Os fundos e também aí os estrangeiros. Não dá para saber para onde vai o preço no curto prazo, mas uma coisa eu sei, que para longo prazo, se você tá olhando para longo prazo, bolsa sempre é para cima, principalmente aí boas empresas. E eu vou trazer aqui 3 empresas que eu acredito que agora, com essa grande queda na bolsa, estão baratas e tem uma perspectiva aí de boa rentabilidade e de bom pagamento de dividendo, tá? A primeira ação aqui dessa lista são as ações do Banco do Brasil. É claro, tá? Banco do Brasil desabou aí, ó, mais ou menos uns 4% hoje. Algo diferente? Não, apenas aqui queda de mercado mesmo, Ibovespa desabou, consequentemente vários bancos desabaram em peso. E agora, com essa queda de Banco do Brasil, ele veio ficar ainda mais barato, sendo cotado por 0,78 vezes o valor patrimonial. Somente para Banco do Brasil, se a gente pegar aqui a calculadora retomar para o seu valor mínimo de patrimônio líquido, as ações do banco, se a gente pegar aqui a mediana dos últimos anos, precisariam se valorizar aproximadamente aí, pessoal, né? Uns ali 28% na cotação, denotando que o banco estaria muito descontado. E num ciclo mais elevado de alta, o Banco do Brasil já chegou a custar 1,5 vezes o valor patrimonial, denotando que se abriu mais espaço para uma valorização no Banco do Brasil. Fora que quando a gente pega o PL projetivo, ele também reduziu. Agora, com essa queda, o Banco do Brasil está avaliado por 147 bi de valor de mercado, quando a gente pega aqui a cotação e multiplica pelo número de ações, né? Então, você percebe aí que é um valor de mercado bem baixo. Se você dividir por 26 bi de lucro, nós temos um PL de 5,65. Perceba que agora, com essa queda aqui,
principalmente abaixo dos R$ 25, o Banco do Brasil já começa a abrir uma boa margem para aportes. Isso para você que está olhando para longo prazo, tá? Porque para curto prazo, se você está olhando para dividendos, você vai ficar um pouco frustrado. Mas se a gente colocar o retorno embutido no preço da ação hoje, 1 menos payout multiplicado pelo um ROI de 15% ao ano, supondo a recuperação do resultado, somado aqui mais a um dividendo de 8,5% e somado a uma taxa de reaplicação, o Banco do Brasil pode trazer 22% ao ano, principalmente se essa recuperação no lucro acontecer, que já está quase certa, tá, pessoal? Eu acredito agora com esse cenário aí de guerra que está acontecendo entre Irã e Estados Unidos, podem até acelerar mais a recuperação do Banco do Brasil. Como assim, Pablo? Do que você está falando exatamente? Porque quando há uma alta no preço do Brent, geralmente, tá, os investidores aí ficam em busca das commodities agrícolas, como soja e milho, porque elas são usadas para biodiesel, tá? Ou seja, pessoal, é um derivado do petróleo. Então, geralmente, quando o petróleo está em alta, o agro, ele também tende a se valorizar. Logo, o Banco do Brasil, não agora, o mercado não está colocando isso no preço agora, mas se essa escalada continuar e o preço do Brent continuar se valorizando forte, consequentemente as commodities agrícolas voltarão a subir, como a soja e o milho, por exemplo, tá? E isso fará com que o Banco do Brasil tenha uma recuperação mais rápida do que o esperado, como aconteceu ali no ano de 2022, quando o agronegócio acabou explodindo em decorrência da guerra da Ucrânia, e o Banco do Brasil aí teve um up, né, nos seus resultados em relação a isso. Então acho o Banco do Brasil barato, ainda mais agora com essa queda que tem acontecido, tem abrido bastante margem para compras. Nada se trata de recomendação, não sigo comprando na carteira do canal, porque ele já é uma grande posição. Estou fortificando minha posição em outras empresas que vão me pagar um dividendo um pouco melhor que o Banco do Brasil e que também tem uma expectativa de valorização interessante. Em particular, estou comprando bastante Itaú e pretendo comprar bastante agora, principalmente aí com essa queda que tem acontecido no curto prazo. E por falar nele, ele é a nossa próxima ação que eu acredito também que está muito barata, tá? E diferentemente do Banco do Brasil no curto prazo, ele vai pagar um dividendo um pouco melhor, quer dizer, muito melhor, né? O dobro de dividendos que o Banco do Brasil vai pagar. Fora que agora com essa queda, o Itaú, ele tá para um múltiplo bem baixo, por quê? Porque a gente sabe que para 2026 o crescimento no lucro já está meio que garantido, né, pessoal? Então se a gente pegar aqui, ó, o lucro projetivo para 2026, hoje o Itaú, pegando a sua cotação ordinária de R$41, ele tá cotado ali por 41 nessa faixa. Basicamente, o banco vale na bolsa 452 bilhões. Se você dividir por 53 bi de lucro, o Itaú voltou a custar 8,5 vezes o seu lucro, trazendo muita margem. Somente para o Itaú ir para a sua média histórica, que é ser cotado em 13 vezes, as ações do banco precisariam se valorizar ali os seus 52% na cotação. Ele pode ter um upside um pouco menor que o Banco do Brasil? Pode, mas ele vai se valorizar com qualidade, sem toda essa ciclicidade que o Banco do Brasil tem no agronegócio. Por mais que eu acho que no preço atual, o Banco do Brasil possa proporcionar mais rentabilidade, porém, claro, com dobro de volatilidade. Aí se você fizer um cálculo aqui interessante, ó, né, do dividendo, 1 dividido pelo PL de 8,5 somado a um payout de 70%, o Itaú pode pagar um yield de 8,2% nesse ano. Fora que ele paga o extraordinário, né, que fica na faixa de 4% ao ano. Então você pode ter mais de 11% com o Itaú. Se ele crescer a uma taxa de 9, somado a 8,5 de pagamento mais uma taxa de reaplicação, o Itaú pode gerar 20% ao ano no longuíssimo prazo. E agora com essa queda, abriu mais espaço para aportes, tanto para você que está olhando para valorização e também para bons dividendos, dado a qualidade que o banco segue crescendo sem parar. E a gente se aproveita das correções para comprar, porque perceba, ó, se a gente olhar aqui para uma tendência, toda vez que o Itaú corrige, muito arrependimento bate se você não compra, tá? Porque depois quando a cotação voltar a subir, aí já era, bate ali seus 50, 60 reais, aí não adianta choramingar. Todo mundo falava, ah, chegou aqui nos 24, eu vou esperar cair ali pros 20, 15 para comprar de novo. Olha só o que aconteceu, uma pernada de alta aí, você acabou perdendo uma valorização de mais de 70%. Então, pessoal, não fique tentando adivinhar fundo, tá? Essa daqui, pelo menos, é a minha visão. Se a ação está barata, compre. Claro, nada se trata de recomendação, não vou me interpretar errado, pelo amor de Deus, né? Então, o que que acontece é o seguinte, é que o que eu faria, tá? Geralmente, quando uma ação boa de qualidade está em correção, como o Banco do Brasil, como o Itaú, por exemplo, da vida, eu vou comprar, pessoal, porque eu sei que isso aqui acaba sendo temporário e o mercado, quando voltar a reprecificar melhor o papel, aí já vai ser tarde demais. É melhor você já ter acumulado muito antes. Nada se trata de recomendação. Hoje o Itaú representa a minha segunda maior posição e eu vou seguir aqui comprando com muita velocidade, tá? Terceira ação aqui da lista, que mesmo após a alta recente eu acho que ainda está barata. E agora mais barata ainda, tá? A Petrobras. A Petrobras a R$ 39,00, muitos podem pensar que a ação tá cara, mas eu discordo totalmente, tá? Ainda mais agora com essa elevação do preço do Brent,
a empresa pode gerar um caixa muito mais elevado, principalmente se esse Brent continuar em alta como está agora. Então hoje a R$39 é como se você estivesse comprando uma Petro por 29, dado a valorização nos preços do petróleo. Se eu pegar aqui, ó, a perspectiva da Petrobras, colocando aqui nos últimos 10 anos, perceba que ela gerou muito retorno, isso aqui foi óbvio, mas pense da seguinte forma, hoje nós temos uma Petro avaliada por 4,8 vezes o seu EBITDA, EV sobre EBITDA. Se você pegar o EBITDA dos últimos 12 meses e multiplicar mais ou menos pela média, era para a Petro hoje estar cotada no mínimo por um valor de mercado de 1,2 trilhão, ou seja, o dobro pelo que ela vale em bolsa hoje, que é de 520 bilhões mais ou menos. A ação ainda teria que subir ali pelo menos os seus 147% na cotação. Fora o bom provento, que ela pode ficar pagando de 8 a 9% ao ano, se ela crescer uma taxa de 9, pagar 9 e reinvestir 3, você pode ter aí 21% ao ano com Petrobras. E perceba que nos últimos 10 anos, né, ela girou ainda mais do que isso. Para você que comprou Petrobras há mais ou menos ali há um ano, já está com uma boa rentabilidade. Se você pegar aqui somente a valorização nas cotações das ações, ó, desse fundo aqui de junho do ano passado até agora, a ação aí se valorizou, se você pegar, né, hoje a ação a R$41 e dividir por 29, você já está tendo uma valorização de 41% nas ações da Petrobras. Eu, em particular, estou tendo uma boa apreciação, 31% de alta, pena que eu não comprei mais, pessoal, mas aquilo, tá? Não dá para adivinhar, esse é o problema. Quando uma ação tá barata, por isso que é bom você comprar, porque você nunca sabe até quando ela vai continuar barata. Depois que o mercado reprecificar, aí não adianta choramingar. E, consequentemente, uma ação mais cara é ruim para todo mundo, porque você tem menos tempo para acumular, você recebe menos proventos ao investir os novos aportes. Então, é bom você, na verdade, pedir aí a Deus, né, que o mercado fique sempre em baixa, pessoal, porque a verdade é, o melhor momento de enriquecimento é quando a bolsa está em baixa, fica em baixa por longos períodos, porque você vai enriquecer de uma maneira invisível, você vai reter ações cada vez mais descontadas, pagando um dividendo legal e que no futuro, quando houver uma valorização, você já vai ter acumulado um grande volume de capital, aí sim você pode comemorar, porque se você já vai ter acumulado bastante, sua valorização vai ser bem elevada. Então hoje, tanto Petro, Itaú e Banco do Brasil, acredito que dentre as large caps, as empresas de grande capitalização de mercado, são empresas que estão baratas e com uma boa perspectiva, tanto de recuperação, como também de bons pagamentos de dividendos. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. Então, além de ser vitalícia, ela é aí, consequentemente, automatizada. A qualquer momento que se passa, todas as projeções dessa planilha são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link para adquirir esta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui, ó, na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, para este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comenta o que você tem feito aí com a bolsa e queda, o que você tem comprado, se você está feliz com a queda ou está triste. Eu, em particular, estou bastante feliz, porque agora os novos aportes serão realizados em preços mais baixos. E aí, pelo menos, né, minha expectativa de rentabilidade lá na frente vai ser maior, dado de que eu vou estar comprando ações cada vez mais baratas e subprecificadas aqui dentro da bolsa. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!